O 14 ao 21, e eu peço para que você acompanhe essa leitura, que diz assim: a oração de Paulo pelos Efésios. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, ou seja, a largura, comprimento, altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações e para todos sempre. Amém. Amém? Pode se assentar. Não fecha a Bíblia, deixa a Bíblia aberta aí, que eu quero nessa noite salientar este propósito que nós estamos aqui, que também é de oração. Vocês, irmãos e irmãs, que semana passada pegaram o óleo de forma simbólica, ungiram as nossas casas, porque nós sabemos muito bem que nós estamos aqui em paz, em alegria, guardados por Deus, mas infelizmente existem pessoas que nesse momento estão voltados para as coisas da carne, e nós estamos aqui para sermos revestidos espiritualmente e para mortificarmos a carne. E nós sabemos que a oração, a Bíblia diz em Tiago capítulo 5, versículo de número 16, que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E se nós estamos aqui em um propósito de oração, é para que alguma coisa aconteça. Amém, irmãos? Toda oração não é uma oração para simplesmente preencher um tempo, um período. A oração ela é feita para um propósito. A oração é feita para um resultado. E segundo a ciência, toda ação gera uma reação. Se eu oro, é para algo, é para que aconteça algo. E aqui o texto que nós lemos, irmãos, é justamente a oração do nosso querido irmão Paulo, apóstolo Paulo. E esta oração é para a cidade ou a igreja de Éfeso. E se nós observarmos o contexto do livro de Efésios, a cidade de Efésios, nós vamos entender o quão é profundo, e é sobre isso que eu quero falar, o poder que há na oração. E eu peço que você preste muita atenção. Por quê? Porque quando Paulo ele estava se dirigindo a esta cidade de Éfeso, nós temos que entender geograficamente o que acontecia naquela cidade. A cidade de Éfeso, ela era uma das maiores cidades do Império Romano. Esta era a maior província, era a capital da província da Ásia Menor. A cidade de Éfeso, ela por ter muitos portos, e ela é uma cidade portuária, e aí para te dar uma referência, é como se fosse, dando uma referência óbvia, o Porto de Santos era uma cidade onde muitos navios ali embarcavam, ancoravam, e por causa disso existia uma rota comercial ali. Então o Império Romano considerava Éfeso como uma espécie de banco, a ponto que os recursos, por causa dessa movimentação, Éfeso
ela era uma cidade muito conhecida, e todas as pessoas que não moravam em Éfeso, se tivessem uma oportunidade, elas gostariam de mudar para esta cidade. E tanto é que naquela época existiam 7 maravilhas antigas do mundo antigo. Ela era considerada uma das 7 maravilhas, porque uma das maravilhas estava ali em Éfeso. E o que era? Era o templo de Diana, a deusa que na época era considerada ou deusa Diana ou deusa Ártemis. E através desta cidade, as pessoas iam lá por causa desse templo, e preste atenção nisso, elas iam naquele templo, e esse templo, ele se dava como forma de cultuar esta deusa, a prostituição. As mulheres, elas de forma consciente, para cultuarem esta deusa, elas vendiam seu corpo, se prostituíam, a ponto que chamava a atenção nessa cidade. Preste atenção, porque quando você vai ler em Atos, capítulo 18, e eu te convido, depois você chegar na sua casa, leia Atos 18, leia Atos 19, porque você vai ver que Paulo vai visitar esta cidade. Paulo, ele vai conhecer esta cidade, ele vai fundar uma igreja nesta cidade, aonde as pessoas, a maioria delas eram voltadas às coisas carnais, à prostituição, à bebedice, a orgias, a um cenário degradante, e aonde justamente Paulo vai instituir a igreja. Quando você lê Atos capítulo número 19, você vai perceber que 12 homens chegaram, só te contextualizando sobre essa cidade, você vai perceber que 12 homens chegaram para Paulo e falaram assim, mas você vem aqui, e qual que é o intuito? Aí Paulo, com um diálogo, ele fala assim com eles, vocês conhecem o Espírito Santo? E os 12 homens olham para Paulo e falam, não, o que é isso, Espírito Santo? E a Bíblia diz que Paulo então começa a ministrar para eles, explicando. E sabe Atos capítulo número 2? Você lembra de Atos capítulo número 2? A infusão, o batismo com o Espírito Santo. 25 anos depois de Atos capítulo 2, Paulo está em Éfeso, falando com 12 homens, explicando para eles que o Consolador estava no meio deles. Paulo então pede para ele se ajoelhe, e Paulo então começa a orar, e os 12 homens são cheios do Espírito Santo na cidade de Éfeso. O detalhe é que quando isso acontece, estava tendo uma festa na cidade, a ponto que existiam bruxos que pegavam livros de feitiçarias e faziam os seus encantamentos, faziam as suas petições a deusa Diana, a tantos outros deuses. E a Bíblia diz que agora Paulo, ele está ministrando a palavra, e quando ele ministra a palavra, ele começa a falar do Evangelho. E como é bom falar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque ele alcança a todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e esse mundo ele vai alcançar o feiticeiro, o idólatra, o macumbeiro, o beberrão, aquele que rouba, aquele que mata. O Evangelho vai alcançar isso. E a Bíblia diz então que uma dessas pessoas, ouvindo o Evangelho, ele se converte a Cristo, e ele para onde está, eu quero que peguem todos os livros de bruxaria e queimem no fogo, porque a partir de hoje nós vamos servir ao Deus de Paulo. O Deus que eu estou pregando aqui é o mesmo Deus que continua trabalhando no nosso meio, e só quem crê, levante a mão e diga glória a Deus. Essa é a cidade de Éfeso. Quando Éfeso, Paulo ele vai constituir a igreja em Atos, como eu disse, 18, Atos 19, e ali ele institui alguns discípulos, entre eles Timóteo, Apolo, Áquila, Priscila. Eles trabalham naquela igreja em Éfeso. Presta atenção para você entender. E a história diz que agora Paulo, depois que ele institui a igreja,
E as pessoas começam a perseguir Paulo porque a pregação de Paulo começa a prejudicar o comércio da venda de imagens da deusa Diana. Então ele deixa a igreja com homens cheios do Espírito Santo, com homens capacitados, discípulos. Só que o que acontece, pastor? Eu costumo dizer que o tempo responde muita coisa. O tempo passa. Paulo agora fica sabendo do estado da situação, porque agora a situação em Éfeso, na cidade, começa a contaminar alguns irmãos dentro da igreja. E essa contaminação faz com que homens, mulheres, comecem a perder a referência em relação à essência de como foi criado, instituído a igreja. E Paulo agora, preso em Roma, ele vai escrever uma carta. E essa carta vai ser levada por um homem chamado Tíquico. E ela vai ser levada para a igreja. E qual que é o intuito da carta, pastor? Mostrar para a igreja em Éfeso que existiam bênçãos que eles estavam deixando, que existia um presente que eles estavam omitindo. E qual que era, pastor? Riquezas. Repita comigo, riquezas. Em Efésios capítulo 1, agora me ajuda aí. Efésios capítulo 1, versículo de número 3. Paulo lhe começa a descrever dizendo que bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, olha agora, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Paulo está falando assim para a igreja: ei, existe um valor na cidade de Éfeso, existe um comércio em Éfeso que é rico. O Império Romano considera a cidade de Éfeso como um banco. Existe uma ostentação na cidade. Só que vocês não podem esquecer que vocês já foram abençoados com todas as bênçãos espirituais. Olha o que Paulo está trazendo para a igreja. Lá fora, alguém pode estar ostentando para a igreja. Alguém pode estar falando: mas eu tenho ouro, tenho prata, tenho riqueza. Mas não fiquem desprezados, não se menosprezem por causa disso. Porque vocês já foram abençoados em todas as bênçãos espirituais. O que eu quero dizer aqui nesta noite, trazendo para os dias atuais, esta igreja não é a igreja de Éfeso. Aqui nós não estamos na cidade de Éfeso, nós não estamos na cidade do Império Romano, nós estamos no estado de São Paulo, nós estamos numa cidade chamada Santa Isabel, no bairro Jardim Eldorado. E talvez as pessoas aí fora estão demonstrando, abre aspas, riquezas, maravilhas, alegrias, mas eu quero te alertar, a igreja do Senhor, o povo está festejando a carne, mas você aqui nesta noite tem que lembrar que você já é abençoado com todas as bênçãos espirituais do Senhor Jesus Cristo. Se você ler a carta de Efésios, eu te convido, são 6 capítulos. Se você observar, por causa que a cidade era rica, a cidade era o que, irmão? As palavras-chave do livro de Efésios, Bíblia, é riqueza, herança, herdeiro, suprimento, plenitude, encher, abundância. Ou seja, para os Efésios, tudo é muito superlativo. E o que é superlativo, pastor? É um adjetivo que
significa exprimir uma qualidade num grau muito elevado ou mais do que elevado. Então, para tratar com o povo que quem está ouvindo, diga amém. Para tratar com o povo que está ouvindo Paulo, ele vai também tratar com palavras altíssimas, grandíssimas. Porque se o mundo lá fora, se Éfeso lá fora está ostentando riqueza, Paulo agora vai dizer o seguinte: mas nós somos ricos em Cristo. Quer ver? Efésios capítulo 2, versículo número 7. Paulo começa a abrir a boca e dizer: para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Vamos lá, Efésios capítulo 1, versículo número 14. O qual é o primor da nossa herança, para a redenção da nossa possessão adquirida, para louvor da sua glória. Vou te mostrar como Paulo quer chamar a atenção do povo de Éfeso. Efésios capítulo 2, versículo 4. Você não tiver na glória, você está desligado. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu amor com que nos amou. Efésios capítulo 3, versículo 10. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus. Sabe o que Paulo está dizendo? No meio da igreja de Efésios, vocês são ricos e não são coisas materiais. Ei, deixa eu te dizer, presta atenção aqui. Tem muita gente que agora está se alegrando com coisa carnal, mas depois de quarta-feira, é quarta-feira de cinza. As pessoas vão estar lamentando, vão estar angustiadas, mas eu e você estamos aqui, certos, oh glória, que existe bênção, e o nosso Deus, ele é riquíssimo. Olha para o lado, ele é riquíssimo em misericórdia. Ele é riquíssimo em misericórdia. Paulo quer chamar a atenção, irmã Maria. Sabe por que eu amo isso? Porque Paulo ele está construindo, presta atenção nisso, uma igreja espiritual. Como assim, Dani? Ele está com essas palavras e expressões para a igreja de Éfeso. Ele está construindo uma igreja espiritual dentro do aspecto teológico, o qual a pedra fundamental é Cristo. Meu irmão, talvez nós nos preocupamos com coisas materiais, mas eu preciso liberar essa palavra para nós aqui. Você já é abençoado com as bênçãos espirituais. Vou continuar. Ele quer também falar sobre se existem riquezas em Cristo. Ele vai também agora explicar sobre a natureza da riqueza e a dimensão dessas bênçãos. Pastor, aonde? Bem, Efésios capítulo 1, versículo 3. É o que nós lemos. Bendito seja Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Olha agora. Nos lugares celestiais em Cristo. A abrangência, presta atenção. Porque, por exemplo, deixa eu tentar chamar mais atenção. Se alguém chegasse em você e falasse assim: Tom, eu vou te dar 1 milhão, me dá seu Pix, o que você faria? A tendência é óbvia essa, né? Mas sabe o que eu ia perguntar? Qual que é a procedência? De onde vem? Eu quero saber. Tá só cai lá, daqui a pouco passa lá na Record. Sua carinha. Crente da DAF. Recebe um valor. Não era ruim? Porque você quer. Olha o que Paulo é por isso que chama a atenção.
Olha o que Paulo está dizendo. Ei, existem mesmo, e eu vou te mostrar a origem dela. Eu vou te mostrar que não é ilícito. Eu vou te mostrar que não é corrompido. Eu vou te mostrar que vem de um lugar que não é do mundo. Aonde, pastor, isso é? Vamos lá. Bendito o Deus e Pai. Primeira coisa que Paulo diz: bênção de Deus o Pai. Qual que é a bênção de Deus o Pai? Efésios capítulo número 1, versículo 4 ao 6. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o... Não, mas eu quero que você fale, segundo o... Fala de novo, irmão, segundo o... Eu já expliquei isso, quem lembra? O beneplácito, ou palavra bonita. Você fala beneplácito, vamos falar batizado. A palavra beneplácito, presta atenção, segundo o beneplácito de sua vontade. Olha agora, versículo 6, eu vou voltar para o beneplácito. Para o louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no... Então qual que é a bênção de Deus aqui em Efésios? É isso que Paulo está explicando. Ei! Deus nos escolheu. Aí a palavra assim, ó, segundo o seu beneplácito. A palavra beneplácito significa autorização, aprovação de alguma coisa por uma instância superior. Vou te explicar isso para você dar glória a Deus bem gostoso. Quando Deus escolhe, não interessa se levanta profeta mal orientado para dizer, mas esse aí persegue a igreja, esse bebe, esse cheira, esse fuma. Aí Deus fala assim, não, para você é isso, mas para mim é o vaso escolhido. Mas quem escolheu é uma instância superior, é segundo a vontade de Deus. Levante a mão para alguém e diga assim, você tem uma bênção de Deus. Chacoalha ele para entender, diga assim, você é escolhido. Você é escolhida. Não deixe ninguém tomar isso na sua mente. Se você esquece, irmão, o que adianta ter rios de dinheiro, ter riqueza, ter carro, e eu perder a maior bênção, que é qual, pastor? Deus me escolheu. Ah, se Deus me escolheu, pera. Eu não vou pelo que o mundo faz. Eu não faço pelo que o mundo pede para fazer. Eu vou para aquele que me escolheu antes da fundação do mundo. Oh, meu Deus, aleluia. Segunda bênção. Bênção de Deus, o Filho. Efésios capítulo 1, versículo 7. Eu estou ministrando a palavra, em que temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Bênção de Deus Pai, Ele nos elegeu. Bênção de Deus Filho, Ele nos redimiu, nos perdoou e revelou a sua vontade. Quando você entende isso, para que ouro? Sabe por que tem muita gente que faz campanha? Vai atrás dessas campanhas que dá carro, casa, namorada, casamento. Eu já fui bobo, irmão. Eu tenho cara de bobo. Hoje eu não sou, mas eu tenho cara. Mas eu já fui bobo. Você acredita que uma vez a pastora Juliana nem estava no meu... Tá bom, deixa eu esclarecer isso aqui. Eu já fui lá e peguei até a rosa do amor. Foi. Entrei lá. Queria uma... E fui lá, ele me deram a rosa e falou assim, ó, pra quem você der vai ser a sua. Olha.
Eu fui lá. Com bombom, suíte de valsa e tudo. Eu já fui desse, cara. Aí depois quando você começa a meditar a palavra, você fala, peraí, eu já tenho um compromisso. Deus prepara, meu Deus. Oh, glória. Isso aí para outro dia. Eu estou fazendo com os casais urgentes aqui. Ó, Deus me escolheu. Bênção do Pai. Bênção do Filho. Ele me remiu, me perdoou e revelou a vontade de Deus. Então, eu vou chegar em Efésios 3, eu vou chegar lá. Se tem a bênção do Pai, tem a bênção do Filho, tem a bênção do Espírito. Qual que é, Dani? Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Em que também vós estáis. Depois que ouviste a palavra, olha como que a coisa vai fluindo. O Pai escolhe, o Filho reme, ele redime, revela a vontade. A vontade de Deus é por onde? Através da palavra. Aí tem a bênção do Espírito. Segura. Em que também vós estáis. Depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo dele que quem crê no evangelho, levante a mão de eu creio. Então é a bênção aí. E também depois de ter crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Olha o que Paulo está dizendo para a igreja em Éfeso. Tem uma bênção que jamais vocês podem se esquecer. Vocês têm o selo da promessa. Vocês têm o selo, igual que é o selo, Paulo. É o Espírito Santo que está entre vós. Entre vós. Eu vou repetir. Ele está entre vós. Olha para alguém e diga assim: entenda em nome de Jesus. As nossas bênçãos não estão, não estão na esfera material. Faz impressão nos lugares celestiais em Cristo. As bênçãos da igreja não é na terra. Igreja que fica prometendo bênção na terra é para quem está pegando as coisas da terra. E Paulo está dizendo: Deus te escolheu, o Filho te remiu e o Espírito Santo selou. Ele selou. É por isso que aí fora as pessoas vão se enchendo de quê? Coisas da carne, coisas que vêm, coisas que faz bem para o corpo. Então, capítulo 3, Paulo faz assim, ó, Bíblia aberta, se você não fechar. 3:1. Vamos ler. Vamos ler o versículo 1. Vamos lá, toda a igreja. Vamos lá, 1, 2, 3. Por essa causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, vós de. Olha o que Paulo está dizendo, irmã Vanessa, irmão. Por causa de tudo isso que eu falei para vocês. Ele diz assim, ó: estou ou sou preso? Eu já expliquei a diferença de ser e estar. Estar é passageiro. Sou essência. Paulo não está dizendo assim, estou. Não. Paulo aqui não está falando somente de cadeias materiais. Já que as minhas bênçãos estão em Cristo, eu estou preso a Ele. Eu me entrego a Ele. E se eu sou preso dele, tem um motivo. Qual que é o motivo,
de vocês. Paulo, como assim? Sim, eu estou preso em Cristo, não somente em cadeias, aonde você fica preso fisicamente, não, mas como eu estou preso e sou prisioneiro em Cristo, eu faço por amor a Ele, eu ministro a Ele, e por causa disso eu estou preso. Ei! A Bíblia diz: se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis livres. Agora Paulo diz assim: mas eu sou preso. Eu sou tão livre em Cristo. Paulo dizendo Que eu opto, eu escolho, eu desejo ficar preso, amarrado, ligado àquele que tem bênçãos espirituais para mim. Hoje as pessoas não querem estar ligadas a Cristo. Aí Paulo está dizendo: mas por causa disso eu estou preso. E quer saber de uma coisa? Eu vou orar. Pastor, qual que é a oração de Paulo? Quem quer saber, diga amém. Versículo 14. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, de qual toda a família nos céus e na terra toma o teu nome. Pastor, não entendi, vai entender agora. Paulo, ele está orando para que as pessoas entendam qual que é a causa dele. E qual que é a causa dele? Primeira, por causa disso me ponho de joelho perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se chama toda a família nos céus e na terra. Olha agora, versículo 16. Olha o primeiro motivo. Quem está comigo, diga amém. Eu quero que primeiro você se alimente da palavra, depois vai enxergar um pouco. Qual que é o motivo? Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados. Palavras corroborados significa enrijecido, fortalecido, confirmado, robustido. De que, pastor? Com poder pelo seu Espírito no homem interior. Não, acho que não entendeu. Tem alguém que está ligado? Quando esse glória, eu vou repetir. A oração de Paulo é essa: Senhor, segundo a sua riqueza, eu oro para que o Senhor conceda para a igreja de Éfeso, vou melhorar, para a igreja da Santa Isabel, poder. Para quê? Para ser fortalecido no quê? No poder, revestido de quê? De cachaça não, de maconha não, de cocaína não, mas de poder, pelo quê? Pelo Espírito Santo. A minha oração é essa hoje. Não esqueça que você tem o Espírito Santo. A luta vem, a dificuldade vem, a tentação vem, mas o Espírito Santo habita em você. E eu oro como Paulo orou. Em nome de Jesus, levante a sua mão. Quem concorda com essa oração? Só quem concorda com essa oração, levante as mãos. Põe a mão no ombro de alguém. Olha para essa pessoa e fala assim: a minha primeira oração hoje é essa. Fala assim: seja cheio, seja revestido de poder. Você pode orar, você pode orar, você pode orar, você pode
poder, de poder. Eu oro por essa causa. Eu oro por essa causa. Cheio de poder. Já parou de orar? Já parou de pedir? Eu oro pela igreja. Alguém pode orar comigo? De poder, de poder. É o Espírito Santo que te levanta. É o poder do Espírito Santo que te renova. É o poder do Espírito Santo que confirma a tua vida. É o poder do Espírito Santo que o íntimo ele trata com a alma, com o Espírito. Revestir-vos de Lavacanta, Lavacheia, Madaraia. Uica da Lavacheia, Madaraia. Eu não estou pregando carro, eu não estou pregando casa, pastor, mas eu estou com uma dor no coração. Pastor, eu estou frustrado. Não é material, não se é espiritual. O Espírito Santo está aí para te revestir, te fortalecer, de poder, de poder, de poder, de olha o Espírito Santo aí. Olha o seu se manifestando. Igreja de Deus, se reveste, eu oro. Se não por esta causa, me ponho de joelho. E deixa o Espírito Santo te revestir. Maracácia, aí eu prego a Maracácia. Pula pra caramba, Baixada. E para você. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Entenda a sensibilidade desta palavra. Paulo está dizendo: eu oro. Pega essa palavra aí, pega essa palavra. Oh, segura aí, eu falei que ela vai decolar hoje aqui, mas presta atenção nisso. A oração de Paulo, ele não vai pedir a Deus aquilo que eles não têm. Paulo Jacoliza Rosa, ele vai orar para que Deus revele aquilo que ele já possui. Eu não vou orar para Deus te dar algo material, não. Sabe por quê? Porque eu vou pela palavra. Mas antes, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Se você busca as coisas espirituais, fica tranquilo, a casa vai vir, o carro vai vir, o casamento vai ser consertado. Mas antes, seja cheio, seja cheio. Eu oro para que Deus revele em você. Quer ver? Vamos fazer um propósito aqui. Olha como que Deus faz essa palavra. Põe a mão no seu coração. Senhor, eu oro para que o Senhor conceda a revelação para ela. Não daquilo que ela está preocupada em pedir.
joelho para este jovem, para esta mãe, para esta mulher, para este obreiro, para este homem, aquilo que já está dentro dele, aquilo que já está dentro dela, em que também vós também estáis. Depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa fé orando, e tendo também nela crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Seja revestido e corroborado, seja revestido e corroborado do poder, do poder, do poder. Jovem, seja revestido, moço, seja revestido, criança, seja revestido. É uma promessa, é uma promessa. Pastor, eu vou pedir para receber, não, ele já está aí. É por esta causa que eu me coloco de joelho, é por esta causa que esta igreja ora. Olha para alguém e diga assim, fala assim: é no íntimo que o Espírito Santo começa a trabalhar. É no íntimo. Segura. Sabe por que Paulo está orando? Quem quer ter uma palavra, diga glória a Deus. Sabe por que Paulo está orando? Porque ele precisa alertar a igreja. Ei, está aí dentro. Não deixa apagar. Não deixa apagar. Irmãos, esses dias, e não me tenha por saudosista, por favor. Hoje é domingo. Sexta-feira, eu me comentei com a minha família. Mas eu, quando eu tinha uns 12 para 13 anos, eu criei uma bicicleta. Irmãos, eu estou falando, não que você seja velho, mas eu com 12 anos já não tenho pino lá para trás. E naquela época, nós tínhamos aqueles senhores, quero ver quem vai lembrar, andando na bicicleta, a marca era Monark, Barra Forte. Quem lembra? Essa garotada está boiando, nem sabe o que é. E na época, eu com 12 anos de idade, andando na minha Barra Forte vermelha. Naquela época, a molecada, a garotada falava o quê? Isso é coisa de velho. Naquela época. Aí de vez em quando, aí sexta-feira nós estamos andando na com a minha família. Aí eu passei por um lugar e vi uma Monark vermelha. Na hora veio uma pessoa andando com Monark e para variar era um senhor, né? Eu olhei assim a Monark e falei, meu Deus, se naquela época já era custado, e hoje? Você já lembrou de Monark Barra Forte hoje? É difícil, né, irmão? Aí o Espírito Santo começou a falar comigo. Por quê? Não me tenha por saudosista. Eu antigamente falava o quê? Pastor, tem tanto um cara, né? Tenho 40 e me te interessa um cara de 20. Hoje eu falo com o maior prazer. Eu tenho 43, um cara de 43. E aí você que pensar a mais.
Presta atenção nisso. Enquanto eu vou pastor desse ministério, eu não vou deixar valores inegociáveis se perder. Quais deles são, pastor? Isso que eu estou ministrando. E o que é, pastor? Você precisa ser revestido do poder do Espírito Santo. Essa garotada aqui está aí, ó. E eu brigo para chamar a atenção. Eles estão vivendo em uma época aí, pastor Isaac, missionária, Elvis, os experientes, porque velho é um pecado. Eles estão vivendo numa época diferente da nossa. O conhecimento deles de cultuar a Deus é diferente. Para sentir a presença de Deus, tem que talvez colocar uma luz piscante, tem que colocar algo envolvente, tem que colocar talvez uma música, um fundo, um showzinho depois do culto. É por isso que está cheio de jovens que se descansam agora pulando carnaval. Mas não entendo o saudosista, mas eu fui criado na igreja entrando em ciclo de oração. Pastor, a igreja estava lotada de cadeira vazia. Mas sempre tinha aquelas irmãs. Por isso, irmãs, sai da bênção. Irmã do ciclo de oração, irmã que vem da consagração, pode ter certeza, a irmã mais fraquinha tem poder para esfregar o focinho de Satanás no chão. Ela ainda creio. Agora essa juventude que está se perdendo. Pai, mãe, quem lembra da mensagem no começo do ano? Eu vou ser chato esse ano de 2026. Sabe por quê? Eu estou orando para que o teu filho seja revestido. Eu estou orando para que a tua filha seja cheia do poder. Eu estou orando para que a tua família tenha o penhor do Espírito. Já está aí. Já está aí. Eu não olho para alguém assim. Não negocie a presença de Deus. Para uma vida com poder, de intimidade, de joelhos, versículo de número 17. Para que Cristo, olha para quem está de joelho, para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Olha para quem ora, sejam revestidos. Segundo, para que você tenha a sinceridade. Fala comigo, fé. E preste atenção, porque quando fala de fé soa muito superficial. Paulo está dizendo assim: para que você tenha fé, para crer, acreditar, que Cristo, um Deus tão grande, habita dentro do teu coração. Foi dito esses dias aqui, não sei quem falou, o profeta doido que falou, mas eu pego essas coisas. Nem está desviado presta. Porque uma vez que Cristo habita dentro de você, você pode fazer o que quiser, ir para onde for, mas o Espírito Santo fica lá. Pode não. Sai daí. Não fala isso não. Se contenha. Paulo está orando para quê? Para que o nosso ser, o nosso coração esteja arraigado. Meu Deus. Fundados. Porque Jesus falou no final dos tempos, o amor de muitos vai esfriar. É por isso que às vezes quando o pastor do nada manda mensagem para alguém e fala: e aí, eu sinto sua falta. Às vezes eu sou meio chato, ele falou: me ajuda. Mas sabe por quê?
Se Deus corrige a quem ama, e eu tenho que imitar o que Paulo diz: me imitai porque eu imito a Cristo. Então sabe por que às vezes o pastor vai pegar pesado, vai puxar atenção? É porque eu quero que você vá para o céu, para onde eu vou. Por isso que eu não vou abrir mão da sua vida. Por isso que nós vamos continuar orando para que nós possamos estar fundados em amor. A palavra habitar não é visitar, presta atenção. A palavra habitar não é um tempo. A palavra habitar é você fazer isso aqui, ó. Pegar a chave do teu coração e falar assim para Jesus: é tua. Senhor, se eu sou o templo, eu sou a tua habitação. Faz a limpeza que o Senhor quiser. Aqui, ó. Limpa tudo. Tira a inveja, porfia, tira a mentira, tira o orgulho. Limpa, Senhor, todo o pecado. Senhor, tira tudo. Quando Cristo habita no seu coração, Ele tem liberdade para entrar em todos os cômodos da sua casa. Dependendo da pessoa que te visita, o limite dela é o quê? Sala. Não é isso? Mar é cozinha. Mas tem umas pessoas que não sabem o valor dos lugares. Aqui é cama. Meu segredo. Mas isso não, meu irmão. Mas para Jesus eu oro. Porque você acha que Jesus, explicando a oração, ele falou assim: eu quero um quarto. Por quê? Intimidade. Mas tem gente que fala assim: ai pastor, mas ele vai entrar lá. Vai. Geralmente no quarto, nos nossos quartos, no teu quarto, no meu quarto, tem segredos escondidos às 7 chaves. Mas Jesus está falando, Paulo está dizendo assim: eu oro para que pela fé Cristo habite em vossos corações. E se Ele habitar, Ele vai criar raízes profundas na sua alma, a ponto que quando você vê, você não vai acreditar pelo que você vê, mas você vai acreditar pela fé que você tem em Cristo Jesus. Pode vir a onda, mas eu creio que Jesus está comigo no barco. Pode vir o empecilho, mas eu creio que a voz dele no meio da caverna vai me chamar: Elias! Olha para alguém e diga assim: pastor, já está terminando. Eu falei isso justamente para chamar a tua atenção. Última pergunta: se ele ora para que seja revestido, se ele ora para que Deus habite, para que Cristo habite pela fé e coração, para que nós possamos ser fundados no amor, lembra que eu falei da origem? Ele vai orar por quê, pastor? Eu oro para que vocês possam compreender. Presta atenção nisso, para eu encerrar. Não vou repetir a mensagem tudo de novo. Esse glória a Deus é que eu volto. Ele ora para que propósito? Presta atenção nisso. Se alguém fizesse uma pergunta para vocês aqui e perguntasse assim: me fale, me explique o tamanho do amor de Deus, qual seria a sua resposta? Aí Paulo está assim: eu oro para que vocês possam compreender o amor de Deus. E Paulo dá a medida. Pastor, dá. Ele ora. Por isso que depois que lê a palavra, tem um entendimento. Essa mensagem é didática. Pastor, para que ele ora? Bíblia aberta, Efésios capítulo 3.
versículo 18 e 19. Vamos lá? Eu quero que toda a igreja leia. Quando alguém se perguntar qual que é o tamanho do amor, Efésios 3, 18. Eu oro, para quê? A oração de Paulo é essa, Pai. Eu oro para que vocês compreendam. O que? Versículo 19, 18. Compreendeu o que, Paulo? É por isso que eu oro. O que? Compreenda. Qual que é a largura, comprimento, a altura e profundidade. E conheçam, versículo 19, o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Pastor, qual que é a largura? Qual que é o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus por mim? Alguém vai falar, pastor, infinito, pastor, imensurável. Então vamos entender pela Bíblia. Conhecer é ter ideia experimental. Saber, você sabe. Conhecer é na prática. Então ele está orando para quê? Eu quero que vocês na prática entendam largura, profundidade, comprimento e altura. Na prática, Paulo. Na prática. Então, existem 4 dimensões que Paulo ora. E eu falei, Deus, me mostra. Me fala onde está isso. Aí Deus me revelou. Largura. Qual que é a largura do amor de Deus? Abrange todos, indistintamente. Marcos 16 e 15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Largura. Quem vai alcançar? Todos aqueles que creem. Todos aqueles, independente do credo, da cor, da raça, do dinheiro, da posição financeira. E um dia esse amor me alcançou. Alcançou você, largura. Comprimento. Efésios capítulo de número 1, versículo 4. Comprimento é medir. Adriana, certo? Alguém, por favor, meça para mim essa conta, por favor, para você medir o comprimento até agora. Hoje é dia 15 de fevereiro, às 8h07. Agora, até agora. Qual que é o comprimento, pastor? Eu estou falando comprimento. Efésios 1:4. Como também nos elegeu nele. Ele nos elegeu nele. Nessa. Não, ou você está pensando nessa antes da fundação do mundo até agora. Esse amor te alcançou. Dá para compreender? Pastor, altura. Bíblia. Filipenses capítulo 2, versículo 6 ao 8. Que sendo em forma de Deus,
não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se, tornando em forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achando a forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz, a altura, se estendeu a do terceiro céu, e veio até as partes mais baixas da terra, para alcançar o mais pobre vil pecador. Ele me encantou, ele me encantou. Profundidade não é ceia, mas eu gostaria que você liberasse as suas duas mãos assim. Libera as suas duas mãos para o lado assim. Faz assim, uma mão assim e outra assim. Se você é destro, onde você tem mais força, deixa com a palma para cima levantada. E você vai fazer isso aqui, ó. Vai! Para que isso nem fez cócega. Eu ia falar para você fazer isso com o seu irmão, mas você tem que vigiar. Né? Vai que Hugo, né? Vai de novo. Tá fazendo carinho. Você quer que eu vá aí? Não, vou não. Ótimo, não vou. Vamos dar uma legal aí, vamos lá. Irmão. Deixa eu ver, as pessoas estão vermelhando. Presta atenção nisso. Compreenda qual que é a largura. Comprimento, a altura, profundidade. Vou ler Salmos 18:5. Tristezas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Quando Paulo diz assim, profundidade, ele está dizendo assim, e ele foi ao sofrimento mais profundo que ninguém foi. Ele suportou o que ninguém podia suportar. Eu oro para que você entenda. Sabe por que tem muita gente que está trocando Jesus por coisas do mundo? Porque não compreendem o amor de Cristo. Porque se Ele me resgatou, é porque Ele viu algo que ninguém viu em mim. E só o amor de Deus para me alcançar é maior do que amor de pai, é maior do que amor de mãe, é maior do que amor de esposa, é maior do que amor de filho. É um amor que não joga na cara, é um amor que me constrange, é o amor do Senhor. Eu oro para este propósito. Compreenda esse amor. Paulo, para que você ora? Fica de pé comigo, por favor. E conhecer o amor de Cristo, 19, que excede todo o entendimento. Olha agora, Efésios 3:19, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Não, eu estou sozinho aqui. Eu oro. Paulo me ensinou a orar. Como que ele me orienta a orar, pastor? Eu oro para que este ministério seja cheio de toda a plenitude de Deus. Pastor, o que é plenitude de Deus? Repita comigo: presença, poder e graça de Deus. É isso que Paulo ora. E eu quero nessa noite ensinar esta oração para este ministério, para este propósito, da melhor forma, como pastor de joelho. Eu quero que você entenda que de joelho o céu se abre. De joelho você se submete à vontade de Deus.
mais uma vez fazer você conhecer, compreender o quanto o Senhor Jesus Cristo te ama. A presença dele é fiel, a graça dele permanece e o poder dele se manifestará. Olha para alguém e diga assim: vamos orar? 8h13. Por essa causa eu me ponho de joelhos. É pela tua casa, é pela tua família, é para que nós possamos ser cheios da plenitude de Deus. Eu te convido a dobrar os seus joelhos. E se você entendeu esta palavra, não peça coisas materiais. Choramadagaçaia, todos os joelhos, todos os joelhos. Se você deseja, se você pode. Oh meu Deus, Senhor Jesus, Senhor, eu estou de joelho aqui, Senhor, não é por emoção, mas é certo e ciente, Senhor, que só a tua presença pode fazer com que esta igreja continue fervorosa. Somente a tua presença pode guardar o coração deste homem, desta mulher, deste jovem, deste adolescente, Senhor, deste ministério. Senhor, eu oro para que a plenitude, Senhor, possa habitar no meio desta igreja, que o poder que se manifesta, que a tua presença, que a tua graça, Senhor, que o teu temor, Senhor, se manifeste nesta igreja. Senhor, que tu fortaleça, que tu revista, Senhor, que tu robusteça, Senhor, esta igreja. Senhor, cada pessoa que está aqui, não por bens materiais, mas pela tua presença. Senhor, não deixe esta chama apagar, não deixe que a dificuldade, Senhor, não deixe, Senhor, que a perplexidade, Senhor, que as afrontas da rocha. Eu me coloco de joelhos para que esse mistério continue. Senhor, impede diante de ti do jeito que tu queres. Senhor, eu oro de joelhos, Senhor, por uma igreja, Senhor, que tenha sede. Olha, irmão, em nome de Jesus. Senhor, por mais que a luta seja grande, a vitória desta igreja será maior. Senhor, a vitória, Senhor, o investimento espiritual desta igreja. Senhor, me coloco de joelhos, Senhor, para que nós possamos experimentar cada dia mais a prova do teu amor. Eu oro para que vidas sejam salvas. Eu oro, Senhor, para que a lágrima desta mãe, deste pai que ora pelos filhos, seja um plantio que está sendo regado no grande jardim. Senhor, e vai florir, Senhor, ainda este ano. Eu oro, Senhor, pelos filhos que oram pelos pais, para que eles se convertam, sim. Senhor, que a tua palavra se cumpra. Eu oro, Senhor, porque nós cremos que há poder na oração de um justo. Nesta casa, Senhor, que não seja só emoção, que não seja só um momento, que não seja, Senhor, só mais um culto, mas que seja, Senhor, um tratamento de dentro para fora. Espírito de Deus, eu me ponho de joelhos com esta igreja, Senhor, para destronar toda a artimanha de Satanás, para desvencilhar toda a armadilha do inimigo. Senhor, esse espírito familiar que quer fazer o pai ficar contra o filho, a filha contra a mãe, os irmãos se degradando. Senhor, eu oro para que o teu poder se aperfeiçoe na fraqueza e o Senhor habite nesse coração pela fé. Eu oro, Senhor, para estas vidas que se encontram fracas. Senhor, elas possam estar robustecidas, cheias do teu Espírito. Eu oro, Senhor, pela família. Eu
oro, Senhor, para uma igreja cheia do teu poder, cheia da tua graça, eu oro. Em nome de Jesus. Fica de pé.
orar por alguém. Você pode orar por alguém aqui na igreja? Talvez o seu marido, a sua esposa, seu filho que está do lado aí. Pai, mãe, você pode fazer isso? Orar por ele, orar por ela. Chegou a hora de falar. Você pode orar pela. Dobre o joelho. Você pode orar por ele? Sinta a presença. É para orar por ele, irmão. Ora por eles. Ora por ela. Ore pelos seus filhos, filha. Ore pela sua mãe. Olhe para alguém, não deixa ninguém sozinho, olhe para alguém. Pastor, mas eu estou precisando de oração. Olhe para alguém. Olhe para alguém. Isso. Olhe por ela. Olhe para a tua família.
meu Deus, aonde tem uma mão levantada, Senhor, aonde tem uma irmã evita que tem fé, aprendeu, entendeu e vai aplicar a tua palavra. Senhor, eu vejo pelos olhos espirituais homens, pais orando pelos filhos e o Senhor dando novas línguas. Segura que eu estou orando. Senhor, meu Deus, eu estou orando aqui para que quando a mãe ore pela filha, Senhor, a tua bênção, a plenitude, Senhor, possa inundar aquela casa. Senhor, eu oro para que quando essa criança, esse adolescente, este jovem, dobrar os joelhos no quarto sem pai e mãe ver, o Senhor revele o comprimento, a altura, a profundidade, a largura do teu amor para essa criança. Que ele cresça, que ela cresça na tua presença, em teu nome, Jesus. E só quem crê, levante a mão, dê uma salva de palmas a Jesus. Só quem crê, dê uma salva de palmas para Jesus, e glória a Deus e aleluia. Que Deus abençoe. Preste atenção nisso. Eu sei que você já orou. O Senhor me passou aqui algo tremendo. Pais e mães, cheguem em vossas casas, orem pelos vossos filhos, orem pelas vossas filhas. Se você quer já batizar com o Espírito Santo, o Senhor Jesus te dará novas línguas no momento que você estiver orando pelos seus filhos. Porque, pastor, a tua casa, a tua família está entregue nas mãos do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Continue orando pela tua casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ó palavra. Nenhum dos seus vai se perder. Nenhuma das suas vai se perder. Minha esperança é regada por lembranças. Não vai se perder? Não, Amém. mas parece que um furacão me alcançou. Deus, eu não pude imaginar. Perdi meu chão, olha como chora o meu coração. Oh, glória. É uma presença gostosa aqui, irmão. Dessa vez não consigo te tocar, não tenho forças pra clamar. Confesso, eu já tentei. Dessa vez eu entrei no quarto e tranquei a porta. Só tu podes me encontrar. Pois tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Eu não estou só. Mas parece que um furacão me abraçou. Deus, eu não pude imaginar. Perdi meu chão, olha como chora o meu coração. Tem uma graça aqui hoje. Dessa vez não consigo te tocar. Se você aproveitar, Tenho forças pra clamar. deixa Deus te usar. Eu já tentei. Glória. Dessa vez
sobre as águas, onde os meus pés Vocês não conseguem entender a dimensão dessa glória. Ah, mas mergulhe mais sobre você. os mistérios. Abre essa linha. Aí que Jesus mais glória na glória. Ah, fecha meus olhos. Os que é Ele é. Das ondas olharei, Se o mar crescer, somente em ti descansarei. Eu sou a graça dos seus temores, a faxina eu sou cercado pelo medo, és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei, somente em ti descansarei, pois eu sou Deus. Que é isso, pastor? Espírito Santo de Esse ano você tem que se decidir. nós te convidamos, Esse é o ano da decisão. Se entrega. nós te convidamos. A plenitude do Senhor Deus. Queremos mais de ti, queremos mais de ti. Senhor, esta igreja, sua licença, família, esses jovens, essas crianças, estas famílias são tuas. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que me chame. Mais fundo que já estive, minha fé será mais Olhe para a tua casa, olhe para o teu marido. Senhor, em tua Estamos aqui presença. no ambiente espiritual. E abre
E pode levantar a mão e dizer glória a Deus. Eu não negocio, eu não troco a presença de Deus. Ainda será, sempre será primazia nesse ambiente. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe. Deus te guarde. O evangelista Jonas foi usado aqui por Deus. Eu não conversei nada com ele de algo que queimou em relação aos varões. Não falei com ninguém. Mas o Deus dos varões conhece. Era para ministrar uma mensagem hoje, o Espírito Santo falou não. Foi os guiados para eles. Eu estou fazendo uma convocação aqui. Domingo que vem. Gostaria que toda a igreja estivesse aqui. Eu não estou. Me permita usar isso, irmão, por favor. Eu estou convocando todos os irmãos, especialmente os homens. Especialmente os homens. Sem exceção. E eu vou alertar todos vocês no decorrer da semana. E aquilo que o Senhor tem colocado em meu coração foi confirmado aqui no altar. E foi confirmado através da serva do Senhor. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Amém, irmãos?